Hoje nós vamos estudar Salmo 65, Salmo 65. A palavra de Deus diz que Deus tem pensamentos de bem a respeito de nós. Deus deseja o melhor para nós. E nessa confiança nós vamos ler esse Salmo, estudar esse Salmo e ver quais são os desejos de Deus em relação ao seu povo. Deus quer ouvir as orações do seu povo, esse é um desejo dele, ele quer ouvir. Muitas vezes nós temos alguns desejos de oração não cumpridos ainda, mas isso não muda o fato de que Deus quer que você continue orando. É o desejo dele que você continue orando. Deus quer derramar chuvas de bênçãos sobre o seu povo. Ele nunca negou esse fato, que Ele quer derramar chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas. E também Deus quer fartar de bênçãos o seu povo, derramar as chuvas e nos fartar. E nesse Salmo 65, o Salmo ao mestre de canto, o Salmo de Davi, é um cântico. E eles podiam, através desses cânticos também, ter essa confiança de que Deus quer o melhor para nós. Deus deseja o melhor para as nossas vidas. Então, se tem alguém aqui hoje achando que Deus não está preocupado com você, que Deus nunca te agrada, que Deus te abandonou, saiba, esse salmo é um salmo para te animar nisso. Deus deseja responder suas orações e derramar chuvas de bênçãos e te fartar das bênçãos dele. Então vamos ler o versículo 1. Quem ora, confia e louva. Versículo 1, alguém pode ler? Ao mestre de canto, Davi, cântico. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. E a ti se pagará o voto. É uma oração. Quem ora, confia. Ele diz confiança e louvor. Quem ora a Deus tem que confiar em Deus e tem que louvar a Deus. É por isso que as nossas orações são mescladas, são misturadas com pedidos e agradecimentos. Pedidos e louvor. Clamores, mas também alegria. Então, a nossa oração é sempre misturada com como é a nossa vida. Nossa vida também é assim, é cheia de sofrimento, mas é cheia de alegria também. Cheia de aspirações e cheia de respostas aos nossos desejos. E Deus quer que oremos, confiemos e louvemos ao nome dEle. No Velho Testamento eles faziam muitos votos. Então quem orava tinha que confiar, tinha que louvar e tinha que se comprometer também em cumprir os seus votos. Hoje nós também temos responsabilidades. Quando você ora, se você aceitar fazer um pedido de oração, você carrega aquele peso. Então aquele peso tem que ser para você uma responsabilidade. Por exemplo, se você ora para que Deus transforme a sua vida, você tem uma responsabilidade de deixar que Deus transforme a sua vida. Aí a sua oração vai ser respondida também. Quem ora vai até Deus. Não dá para orar sem ir até Deus. Quem ora vai até Deus. Versículo 2. Ó, tu escutas a oração. A ti virão todas as pessoas. Por que as pessoas vão até Deus? Porque elas acreditam que Deus responde às orações. Até incrédulos, mesmo sem ter a experiência que nós temos de relacionamento com Deus, eles também pedem que nós oremos por eles. Eles próprios tentam orar, mesmo sem conhecer a Deus. Os povos vão até Deus porque Deus escuta as orações. Quem ora vai por causa dos próprios pecados.
Essa é uma parte da nossa oração que não pode ser omitida, não pode ser abandonada, esquecida. Você vai até Deus e também pergunta para Deus: há em mim algum caminho mau? Há alguma coisa que o Senhor quer mudar na minha vida? Se você conhece algum pecado, chega diante do Senhor confessando os pecados e pedindo que o Senhor te dê forças para andar no caminho certo. Versículo 3. Por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu nós perdoas. Se nós pecamos, Deus nos perdoa. E então quem ora a Deus, ele vai também com esses pedidos: perdoa-nos, Senhor. Vai com esses pedidos, confessamos os nossos pecados e pedimos que o Senhor nos ajude. Quem ora, fica satisfeito. Quem não ora, está sempre reclamando. Mas quem ora, fica satisfeito. Satisfeito com a resposta, satisfeito com a resposta negativa até, mas fica sempre satisfeito quem ora. Versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Esse versículo não é para entender assim: eu não fui escolhido por Deus. Não. Não são todos que são escolhidos por Deus para fazer o que esse versículo está dizendo. Algumas pessoas eram escolhidas para chegar até Deus e ficar nos átrios ou no quintal do templo e trabalhar na casa de Deus, no santo templo de Deus. Era só a família de Arão. Os levitas, os gersonitas, os coratitas, os meraritas, eram essas as famílias. As outras famílias não. Nem o próprio Jesus. O próprio Jesus não era dessa família. Jesus, por exemplo, ele não podia entrar no templo e oferecer sacrifícios. Ele não podia fazer isso. Ele é o nosso sacerdote, mas é de outra ordem, não é da ordem dos levitas. Então, feliz aquele a quem escolhes. Deus escolheu algumas pessoas para trabalhar no templo, na casa de Deus, na casa do Senhor. Então o salmista, ele não está invejando, mas ele está simplesmente reconhecendo que essas pessoas são felizes. Talvez algumas pessoas pensem: como é bom uma pessoa que está envolvida no ministério. Não é que você está com inveja dessa pessoa, mas você reconhece que as pessoas que estão mais envolvidas com o ministério, essas pessoas devem ser muito felizes, né? É assim que nós pensamos. Então quem ora fica satisfeito. Ele diz aqui: ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa. Então ele está muito satisfeito com aquilo que ele recebe por causa da casa de Deus. Quem ora tem esperança. Se você ora, você precisa esperar que Deus vai responder suas orações. Hoje nós tivemos vários pedidos de oração nos grupos, né? Nós temos que esperar que Deus vai responder. Versículo 5. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. A esperança de todo mundo é Deus. Todo mundo espera que Deus vai responder às orações, Deus vai responder aos desejos, aos anseios. Você precisa se firmar nessa esperança, porque Deus, com tremendos feitos, já fez muitas coisas boas por outras pessoas, por outros povos, em outras épocas, e Ele vai fazer para você também. Deus é um Deus que nos enche de esperança. Então esse é um desejo de Deus, o desejo de ouvir as nossas orações. O outro desejo de Deus é derramar chuvas de bênção.
Essa noite eu até pensei assim, manda menos chuvas, Deus. Pelo menos menos vento, né? Mas Deus é quem controla todas as coisas. E até essas ventanias, elas são boas para abaixar a nossa arrogância, né? A gente não pode controlar nem a nossa porta fazendo barulho, né? A gente não pode nem controlar a nossa janela batendo. Nós não conseguimos controlar. Mas Deus tem o controle de toda a força da natureza. Porque a força da natureza vem de Deus. A natureza não age sozinha, como muitas pessoas pensam. Mas Deus está sempre controlando. No versículo 6, nós vamos ver que Ele tem poder para manter fortes as montanhas. Lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro, as montanhas amoleceram. E a terra toda caiu, matando muita gente. Inclusive num hotel. Foi? Se Deus não segurar as montanhas, elas caem, elas se derretem. Mas Deus tem o poder para manter forte as montanhas. Versículo 6. Tu mantens as montanhas. Lê, Joãozinho. Tu mantens as montanhas com tua força, cingido de poder. Deus é que está mantendo as montanhas. Deus é poderoso para fazer isso. Ele tem poder para acalmar o mar forte. E Ele tem poder também para acalmar o tumulto das multidões. O mar na Bíblia simboliza as multidões. Assim como Ele acalma o mar, Ele pode acalmar um tumulto também de pessoas. Versículo 7. De abaca o grito de vales, o grito das suas ondas, o tumulto dos povos. Então Deus é quem tem esse poder. O apóstolo Paulo, ele esteve em alguns tumultos na vida dele. E ele viu Deus acalmando. Ele viu as pessoas se acalmando. Não é porque ele levantou a mão. É porque Deus acalmou aquelas pessoas naquele momento. Nós já vimos pessoas bravas na nossa frente. E nós não podíamos fazer nada. Quando uma pessoa fica brava e fora de si, a gente não pode fazer nada. A gente pode orar em silêncio, em pensamento, e pedir: Deus, acalma essa pessoa. E Deus, de modo maravilhoso, vai acalmando aquela situação. Quando a gente está, isso não acontece todo dia, graças a Deus, mas quando a gente está na frente de um endemoniado, a gente ora a Deus. A gente não fica gritando. O endemoniado grita, a gente não grita. A gente ora a Deus em pensamento: Senhor, acalma essa pessoa. E Deus faz isso. Quando uma criança está muito agitada e a gente não tem controle sobre essas crianças, nós pedimos a Deus: acalme essa criança. Nós temos muitas ondas bravias na nossa vida. Quando a nossa mente não quer parar à noite e a gente começa a pensar sem parar, parece que a gente tomou 2 litros de café cheio de açúcar e a nossa mente não para. Aí você pode orar ao Senhor. É bom treinar também respiração, sabia, irmãos? É bom você dar 4 aspiradas e vai soltando uma por uma. Isso vai acalmando. Isso é físico, isso não é espiritual, é físico. E eu tenho muitas vezes feito assim: eu vou aspirando e recitando o versículo em cada aspiração. Aí eu vou soltando e vou recitando alguns versículos. Mas eu não sei tantos de cor, mas o Salmo 23 você sabe, João 3,16 você sabe. Então não dá para num fôlego só. Então vai falando
porque Deus amou o mundo de tal. E logo você vai se acalmando. Isso faz bem. Isso faz bem para a alma, faz bem para o físico. Deus acalma a sua mente quando ela está agitada. Amém? Pratique a respiração na versão evangélica. Ele tem poder. Versículo 7 nós lemos, né? Ele tem poder para atrair os homens a Ele mesmo. Eu queria que todo mundo se convertesse ao Senhor. Eu queria passar na frente de alguém numa calçada e que essa pessoa se convertesse. Mas não é assim. Eu queria que pessoas que frequentam a igreja, que não são salvas, que elas se convertessem verdadeiramente ao Senhor. Eu queria isso. Mas o único que pode atrair as pessoas para a salvação é Deus, é o Espírito Santo. Então nós oramos para que o Espírito Santo trabalhe na vida das pessoas, para que elas tenham um desejo de se aproximar do Senhor. Versículo 8. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Deus fez isso com tantos povos. Deus atraiu pessoas. O filho de Davi, é Davi quem escreve, né? O filho de Davi, mais adiante, ele foi um alvo de atração. A rainha de Sabá foi até ele, foi atraída até ele. Pessoas do Oriente, do Ocidente, elas são atraídas ao povo de Deus. E aí Salomão testemunhou do poder e da riqueza de Deus, a tal ponto que ela se impressionou muito. E ela sentia a necessidade de conhecer mais ainda, porque ela ouviu, mas ela não ouviu nem metade. Então as pessoas, quando forem atraídas até o Senhor, elas vão falar: não me contaram nem a metade do que Deus pode fazer pelas nossas vidas. Então Deus, ele tem esse poder. E Deus tem poder para derramar chuvas de bênçãos para a terra e fazer a terra dar mantimento. Versículo 9. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu preparas o trigo, quando assim a tens preparado. E nós ficamos muito contentes, porque eu prefiro comprar tomate a R$6 o quilo do que a R$20, né? E o que faz diferença são as chuvas. Então nós que vivemos de mercado, às vezes nós esquecemos, né? Nós não somos agricultores, mas nós dependemos do sucesso dos agricultores. Então nós louvamos a Deus porque Ele tem regado a terra, Ele tem enriquecido o solo e nos dado abundância de cereal, abundância de mantimento. Então nós podemos, com menos dinheiro, comprar alguns alimentos em determinadas épocas, por causa da bondade do Senhor. Não é a bondade do mercado não, tá? O mercado, ele só reage ao clima, à safra, à colheita. E nós precisamos orar que o Senhor mande chuva, que o Senhor nos dê o alimento. No versículo 10 é o mesmo pensamento. Alguém pode ler o 10? Enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura, amolecê-la com muita chuva, abençoa as suas novidades. É uma engenharia agrícola, né?
aqueles sulcos que são rasgados na terra, ele precisa da parte baixa, aquelas covas, né? E ele precisa da parte alta, que aqui é chamado de leivas. Leiva é a parte alta dos sulcos na terra. E o que Deus faz? Ele vai regando aqueles canais e ele mesmo com a chuva, vai derrubando as leivas para dentro daqueles canais e ele vai aplainando, mas não vai socando, vai deixando no ponto de ficar a terra fofa para poder a planta germinar, crescer e desenvolver e nos dar a colheita. Deus faz tudo isso. Por mais maquinários que haja, por mais instrumentos, implementos agrícolas que haja, eles precisam da água, eles precisam da chuva. Nós estamos do lado de uma plantação de batata agora que é uma inovação na região, que são irrigações. Os carretéis de mangueiras, é tecnologia, mas da onde que eles buscam? Eles buscam do rio, tem que ter um rio perto para bombear a água, para fazer aquela chuva artificial. Então Deus tem de modo maravilhoso abençoado a agricultura, e nós louvamos ao Senhor porque Ele faz isso por nós. Ele faz isso porque nós precisamos do alimento. Ele não precisa do alimento, nós precisamos. Então esse é o desejo de Deus, abençoar a terra, abençoar as pessoas que moram sobre a terra. E Deus deseja também fartar de bênçãos o povo dele. Versículo 11, aqui tem um pouquinho da ideia do ano do jubileu. Então, nós que lemos a Bíblia, vocês que leem a Bíblia, vocês já sabem, o ano do jubileu. Antes do ano do jubileu, a cada 6 anos, trabalhado, descansa a terra um ano. Trabalha mais 6, descansa mais 1. Aí quando chegava no ano 49, aí no ano 50, não era só para descansar a terra, mas era para completar um ciclo. Quem tivesse escravo, dá liberdade para o escravo. Quem tivesse devedores, perdoavam as dívidas dos devedores. Então Deus também trabalha na nossa vida em ciclos, vários ciclos. Nem sempre nós conseguimos identificar quais são os ciclos. Mas, por exemplo, a Duda estava aí brincando na igreja, né, Duda? Correndo para cá e para lá, uma criança. Ainda é uma criança, mas ela entendeu que acabou um ciclo na vida dela e ela tomou uma decisão de um batismo, né? Porque ela já tem certas compreensões. Ela continua sendo criança, vai continuar brincando, mas nesse ciclo, eu acho que a cabecinha dela mudou também. E ela vai pensando em outras coisas espirituais, até completar mais um ciclo, e outro, e outro. Então Deus, Ele é um Deus que gosta também dos ciclos, do preparo da terra, da plantação da semente, do regar e o desenvolver-se da planta, aí a colheita, aí depois tudo de novo. Então na sua vida tem ciclos, você precisa respeitar alguns ciclos da sua vida, e aí você vai ser uma pessoa muito mais realizada. Versículo 11. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Coroas o ano da tua bondade. Qual é o ano da bondade de Deus na nação de Israel? É o ano 50º, é o jubileu. Aí é uma coroação daquele ciclo todo. O povo de Deus não respeitou esses ciclos.
E o povo de Deus foi roubando de Deus aqueles ciclos, e durante 490 anos o povo desrespeitou esses ciclos. O que Deus fez? Deus falou: eu quero tudo de volta. É tudo meu esse ciclo. 490 anos, vocês já sabem, né? 70 anos. Então vocês vão ficar lá no cativeiro 70 anos e a terra vai completar os ciclos roubados. Então não roube de Deus os ciclos da sua vida. O que Deus estiver mandando você fazer, faça. Quando Ele mandar você parar, pare. Se Ele manda interromper, interrompa. Se Ele manda seguir, siga. E se Ele manda abandonar de vez, abandone de vez. Respeite cada ciclo na sua vida, porque Deus vai te coroar. Ele coroa o ano do jubileu, Ele coroa as safras das sementes, e Ele faz tudo isso. E se você fizer isso, você vai ver algumas pegadas atrás. Eu fui respeitando essas coisas, e o que eu vejo atrás? As pegadas de Deus. Você vai ver as pegadas de Deus na sua vida. Tem gente que não respeita os ciclos, e quando ele olha para trás, ele vê pegadas, mas não de Deus. Ele vê um rastro de destruição, porque ele não respeitou algumas coisas. Versículo 12. Agora nós vemos a abundância no deserto e as uvas também. Versículo 12. Descilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria. Eu falei que tem uva aqui. Onde que está a uva? Esse versículo todo é sobre uva. Aqueles que têm lido o Velho Testamento vão se lembrar dessas coisas, né? Destilar sobre as pastagens do deserto e revestir os outeiros de júbilo. Outeiros são montanhas. Eles plantavam as uvas nas montanhas. E uva, vinho, uva, no Antigo Testamento, no Novo também, significa alegria. Então esses outeiros vão se revestir de alegria, ou seja, eles vão se revestir de uvas, de parreiras. É parreira que fala, né? De uva, parreiras de uvas. E ele vai fazer também com que o deserto produza pastagens. E Deus vai fazer tudo isso no reino de Cristo Jesus na terra. O deserto vai produzir trigo, o deserto vai dar flores, e Deus vai encher o mundo de alegria. Mas Ele já tem feito isso com a nação de Israel também. A nação de Israel tem partes que são um deserto, mas eles foram abençoados por Deus, um pouco de tecnologia também, mas eles tiveram sabedoria e eles produzem muitas coisas boas em Israel. E o versículo 13, Deus dá para o povo rebanhos, Deus dá pastos e Deus dá colheitas também. Versículo 13. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales se vestem de espigas. Dão gritos de alegria e cantam. Tudo para o povo de Deus. As 2 tribos e meia, Ruben, Manassés e Gade. As 2 tribos e meia não precisavam fazer o que eles fizeram. Eles falaram: nós vamos ficar desse lado do Jordão, porque aqui o pasto é muito bom. E é bom mesmo. As vacas de Bazã, né? A região de Bazã, que eram regiões de muito pasto. Até o Ló escolheu aquele lugar por causa do pasto. Mas eles não precisavam fazer nada disso, porque se eles atravessassem todo Israel do lado de cá do Jordão, ia dar pasto do mesmo jeito. Então Deus, Ele encheu o povo de Israel de abundância. Ele já falou que a terra seria uma terra que emana leite e mel, quer dizer, leite por causa do pasto
mel por causa das florestas. E ele nunca falou que ia ser daquele lado do Jordão. Tinha que atravessar o Jordão, é lá. Então, aonde você estiver, Deus vai te abençoar. Mas esteja onde Deus quer que você esteja. Então, é um salmo de muita alegria, irmãos. É um salmo dos desejos de Deus. Deus deseja responder suas orações. Deus deseja te abastecer de bênçãos. E nós confiamos nisso. E esse salmo, então, nos alegra muito o coração. Amém? Deus abençoe a cada um e confie sempre no Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela abundância de bens que o Senhor tem nos dado. As bênçãos que tens derramado nas nossas vidas. Nós somos muito gratos. Ó Deus, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a ter desejo pela Tua pessoa, pela Tua companhia, assim como o Senhor tem desejo de nos abençoar. Agradecemos por este salmo em nome de Jesus. Amém.